Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Este vídeo contém a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana referente ao dia 20 de fevereiro de 2023. Segunda-feira da 7ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia, meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Salmo 12, versículo 6. Oração do dia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 1, versículos do 1 ao 10. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Antes, todas as coisas foram Antes de todas as coisas, foi criada a sabedoria. A inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus, no mais alto dos céus, e seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria, a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso, e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Ele é quem a criou no Espírito Santo. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras e em cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o temem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 93, versículos 1 a B ao 1 C, segundo e quinto, refrão 1 A. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Repitamos. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Agora a aclamação ao Santo Evangelho com um trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. A luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E o levaram até ele. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, e então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser com oração e jejum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. Nunca mais. Marcos 9, versículos do 14 ao 29. É o título da reflexão. Neste evangelho, o episódio comovente de um pai que sofre há muitos anos com a doença do filho. O espírito já o lançou no fogo e na água. Um maníaco depressivo oscilando entre dois polos. E não é coisa nova, segundo o pai, isso ocorre desde criança. Pior ainda, o pai esperava que os discípulos libertassem seu filho da escravidão humilhante, mas eles fracassaram. Seria o caso de desistir? Cabe outra pergunta: será que nós acabamos por nos acostumar com nossos males? Terminamos acomodados com nossas falhas? Decretamos nossa inação? É assim que sou. Afinal, já fizemos várias tentativas, mas a escravidão permanece? Pois no caso do maníaco deste evangelho, a coisa pode mudar. Basta que Jesus atravesse o seu caminho e o mal que parecia crônico, definitivo, encontre a sua remissão diante da ordem do Senhor. Sai do menino e nunca mais entres nele. Nunca mais. Sim, aquilo que fazia parte de um sempre irremediável é arrancado pela raiz e dissipado no espaço livre de um nunca mais. Não se trata de um paliativo, mas da cura radical. Conheço pessoalmente, diz Antônio Carlos Santini, muitos casos semelhantes, pessoas que se arrastavam há muitos anos escravas de um vício,
de uma doença física, de uma visão negativa da existência, mas se viram livres de seu mal. Sua cura pode ter ocorrido quando rezaram por elas num grupo de oração, ou em um encontro de aconselhamento, ou durante uma pregação, ou após a comunhão eucarística, até mesmo em um sonho revelador onde caíram por terra barreiras que pareciam eternas. Lembro-me de um encontro de fim de semana, realizado em um grupo escolar em uma cidade do oeste de Minas Gerais, quando o Santíssimo Sacramento passou entre as fileiras de cadeiras. Uma senhora começou a gritar, ou melhor, a urrar, esperneando a ponto de romper suas sandálias, e dizia: esse não, esse não! O marido, um homem alto e forte, mal conseguia segurá-la. A infeliz, que se envolvera com macumba e feitiçaria, foi levada para o fundo do pátio, onde um pequeno grupo rezou por ela. Meses depois encontrei-a transformada, pacificada, e só com dificuldade foi possível reconhecê-la. A tal ponto seu semblante estava iluminado. Nunca mais. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Deus se levanta, seus inimigos se dispersam. Salmo 68, versículo 1. Vamos agora ao santo do dia, 20 de fevereiro, São Leão de Catânia. Eu pesquisei no site do Vaticano. 20 de fevereiro, então, o santo do dia, uma resenha diária de santos guardados na memória da igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam nosso caminho. Dia 20 de fevereiro, São Leão de Catânia, bispo. Leão nasceu em Ravenna no ano 720 e se tornou monge beneditino. Nomeado bispo de Catânia, opôs-se às leis iconoclastas do Império Bizantino, que obrigavam a destruição de imagens sagradas. Forçado a viver como eremita nas montanhas, depois de muitos anos, retornou a Catânia, onde faleceu em 789. São Leão de Catânia, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para você. Também do hebraico El Shaddai. Significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você solicita, ora, pede, suplica, se for para o seu bem. Segundo o professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo, do aramaico para o português, aramaico dialeto de Jesus para o português. Vinde, Senhor Jesus, é a segunda vinda de Cristo Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Acabará esse tempo, como conhecemos aqui, é o fim da história. Algo místico, inenarrável, inefável. Mas São Paulo, apóstolo dos gentios, nos diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que formos para o céu, para o novo Éden, para o paraíso eterno. Então, vamos tomar posse da graça que Deus nos dá. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.